Fala galera, beleza? Seja muito bem-vindo e muito bem-vinda a mais um episódio do podcast Disciplina Financeira. E hoje a gente está com a professora de inglês mais dramática da face da Terra, tá? Mas antes de mais nada eu quero te comentar o que você vai aprender hoje. A ideia principal é te mostrar como é que você, primeiro, você pode vender na internet sem que você tenha que fazer dancinha, a não ser que você queira fazer. Né? De fato, a gente vai falar sobre a face oculta do marketing digital, que é importante que a gente comente um pouco dos bastidores, o que rola. E eu separei também alguns pontos, né? O desafio de criar conteúdo. Né? Se você já tentou criar conteúdo, não é tão simples como você possa imaginar. Eu quero bater um papo sobre isso com você e como é que você pode vender mais o seu produto ou seu serviço através das redes sociais. E hoje, é claro que a gente vai estar com, se eu não falar, né? Eu vou até apanhar se eu não falar isso, mas com a melhor amiga, que é Teacher Julia, para falar um pouco mais dessa construção, como é que ela conseguiu crescer nas redes sociais. Então, antes de mais nada, seja muito bem-vinda mais uma vez aqui no episódio. Thank you so much. Em português, né? Você que sabe, fica à vontade. Talvez, assim, a gente não entenda muito, né? Porque, segundo uma pesquisa que a Júlia nos trouxe, apenas 1 ou 2% da população brasileira fala inglês fluente. Então... Exatamente. A gente coloca a legenda, qualquer coisa. E também o link aqui, comprem o curso da Júlia. Exato, muito bom por sinal, ok? O melhor curso desta internet. Prazer, meu nome é Júlia. Não precisa falar a idade, né? Principalmente que o aniversário está chegando, vamos deixar baixo, né? Depois dos 20 a gente não compartilha mais a idade, né? A gente deixa bem baixinho, bem quieto. Mas eu sou atriz, professora de inglês e psicopedagoga também. Eu trabalho com criação de conteúdo na internet, tenho uma escola de inglês, onde eu vendo um curso de inglês pelas redes sociais, enfim, através de uma plataforma, e crio conteúdos tanto para o Instagram quanto para o TikTok, sem as dancinhas, mas de forma bem dramática. E estamos aí ao longo desta jornada de quase 3 anos, agora em dezembro de 2023. Irá fazer 3 anos que eu entrei nas redes sociais. Cara, e passa rápido, né? Muito rápido. Passa muito rápido. E uma das coisas que a gente estava comentando aqui no off antes, né? A ideia de trazer a Júlia mais uma vez aqui. Então, se você não sabe, a Júlia já veio aqui no episódio. Depois você pode ir lá assistir. Não vou lembrar agora exatamente qual é o episódio, mas é 60 e alguma coisa. Depois você joga aqui pra baixo se você estiver no YouTube ou nas plataformas de áudio. Cara, vale muito a pena. A gente contou um pouco da jornada dela, mas principalmente você transformar um sonho em negócio. Né? Então, mas hoje eu quero falar um pouco diferente. A ideia é a gente trazer sobre os desafios da criação de conteúdo de fato. Né? Então, eu até brinco que às vezes as pessoas falam, Rafael, o que você faz? Cara, eu tenho uma escola de educação financeira e crio conteúdo nas redes sociais. Nossa, coitado. Tá precisando de emprego? Não, gente, cara, isso aqui é o meu trabalho, entendeu? É criar conteúdo para que você possa aprender mais. Mas a ideia principal, Júlia, queria comentar, de 3 anos para cá você saiu de uma professora de cursinho, e não que seja ruim, né, mas de uma professora de cursinho para alguém que hoje tem um alcance muito maior, juntando as redes sociais toda a quase 500 mil seguidores. Né? E a gente não está falando só de número de seguidores, mas sim de vidas que você impacta através daquilo que você faz. Como é que foi essa transição na sua jornada? Porque isso impacta tudo, né? A sua vida social, a sua vida profissional, o seu financeiro, as suas mudanças de vida, a sua construção como pessoa. Então, acho que como é que foi isso para você, para que a galera entenda como que funciona essa ideia? Uhum. Eu comecei como... Eu era muito da sala de aula, assim, né? Porque eu sou atriz há 13 anos, então eu comecei a dar aula muito nova de teatro, né? Então, na época que eu estava na faculdade, tinha parte do estágio, então foi quando eu comecei a entrar na sala de aula e fiquei apaixonada pela educação, por dar aula. E aí, nesse período, eu migrei, né, para começar a dar aula de inglês depois que eu voltei da Disney, né? Então, eu fui trabalhar na Disney por 3 meses e nesse período... A gente não precisa falar que eu fiz. Não, por favor. O que você fez lá? Gente, eu fui o Tigrão. Vai falar baixo, eu não quero ser processada pela Disney. Vamos manter a magia da Disney em algum lugar acontecendo, mas eu fui o Tigrão e também trabalhei lá como guia tradutora, porque eu falo, além do português, inglês, espanhol e turco. Estamos chegando lá, no 5º idioma em breve. E nesse período, chegavam muitos brasileiros para mim com um lugar de... Porque tinha plaquinha, né? Escrito São Paulo, né? Meu nome São Paulo, de onde eu morava. E aí chegavam muitos brasileiros, nossa, mas você fala inglês e veio trabalhar aqui? Como que funciona? Como que você conseguiu? E aí eu via que muitos brasileiros lá tinham essa dificuldade de aprender inglês por medo, enfim, por várias questões. E eu vim com isso para o Brasil, só que eu achei que eu nunca seria professora de inglês, porque não era nenhum interesse, assim. Eu queria ser atriz, morar em Hollywood e ganhar o Oscar e o Tony, e era isso, assim, sabe? Para mim era esse o sucesso que eu queria da vida. Só que aí surgiu essa oportunidade de eu dar aula em uma escola tradicional de inglês e eu passei 3 anos lá.
E dentro desse período de 3 anos, eu fiquei muito incomodada com a metodologia tradicional que se ensina tanto inglês como qualquer outra coisa dentro do sistema educacional brasileiro, né? Que eu acho um sistema muito falho, que coloca os alunos dentro de uma única caixa de possibilidade de aprendizado, sendo que o nosso cérebro é diferente, né? A forma que cada um assimila o conteúdo de forma cognitiva é diferente. Então, a forma que o Rafa aprende é diferente da Júlia, enfim, e assim por diante. E aí, dentro desse período de 3 anos, eu desenvolvi uma metodologia que eu não sabia que era uma metodologia, que era a metodologia pertencente. E fechou tudo por causa da pandemia, comecei a dar aula em casa. E aí eu lembro que os meus alunos comentavam, teacher, você é super dramática e divertida, por que você não posta uns vídeos na internet? E aí eu comecei a postar esses vídeos na internet, mais para o meu grupo de 3 pessoas da minha família, e que estava me seguindo na época, e os meus alunos, assim, para me divertir eles também, enfim. E aí nisso os vídeos começaram a viralizar, mas de forma tranquila. Chegou assim, 400 seguidores no Instagram. E nesse período, algumas pessoas começaram a perguntar para mim sobre curso de inglês, tudo, mas eu falei, não, só por enquanto aulas de inglês particular, né? Eu tinha um material lá simples, não pensava em ter curso, não pensava nem continuar na internet, porque eu achei que seria aqueles 15 dias, como todo mundo achou, né? 15 dias em casa e daqui a pouco o vírus vai embora e tá tudo bem, tá tudo sob controle, e não foi o que aconteceu, né? Então, durante esse processo, eu fui pro TikTok. Meus vídeos começaram a viralizar lá e aí começaram a vir muitos seguidores para o Instagram e criou uma massa de pessoas perguntando sobre o curso. E aí foi quando eu entrei em contato com uma prima minha e aí ela trouxe o namorado dela que também mexia com gestão de produtos, de lançamento, tudo. E eu comecei a entrar nesse lugar de começar a gravar o meu curso. E aí começou a dar super certo, né? Foram entrando novas pessoas no curso, eu fui trabalhando com essa questão de lançamento e é o que é hoje, assim. Nós temos na plataforma, acho que quase 500 alunos ou mais de 500 alunos que estão sendo impactados pela metodologia pertencente. Temos essa comunidade dos dramáticos, né, que eu chamo, que são as pessoas que estão tanto dentro do meu curso como tanto os seguidores do Instagram como do TikTok. É super legal, porque se tornou um lugar onde as pessoas compraram esse... Eu também quero ser um dramático, né? Porque a palavra drama no grego significa ação. E eu queria que as pessoas utilizassem o drama, na realidade, para colocar o inglês em ação. Porque a única forma de você aprender o inglês, como qualquer outra habilidade, é praticando, né? Então, precisa colocar em ação de alguma forma. Então, foi a forma que eu encontrei para entrar na internet de uma forma diferente, porque existem 1 bilhão de professores já na internet. E, enfim, foi tipo esse período assim que eu entrei e tô aí, vai fazer 3 anos. Dia 1º de dezembro de 2020 foi o primeiro vídeo que eu postei. 1º de dezembro? Então 1º de dezembro. Caramba, 3 anos, cara. Louco, passa bastante rápido, Passa né? rápido. E eu acho que, ao longo desses quase 3 anos, a gente tá falando praticamente tudo que foi muito legal, né? Então, os vídeos deram certo, né? Então, você foi lá, o vídeo viralizou, as pessoas acabaram chegando, você criou um curso, hoje tem mais de 500 alunos, você conseguiu construir a metodologia que você já aplicava, hoje você tem uma empresa, uma escola de inglês e transformação, enfim. Tá. Quais foram os principais desafios, né? Porque por que a gente queria trazer tanto esse conteúdo? A gente já vem falando já há algumas semanas, né? É difícil conseguir marcar na agenda da Júlia, mas, enfim. Ser melhor amigo não influencia em nada, quase, mas é complicado. O drama. Tô aprendendo bem. Mas a ideia é, tipo, trazer as maiores dificuldades, né? Porque uma das coisas que a gente sempre vê nas redes sociais, a galera falando, é o palco. O palco, cara, tudo tá funcionando, tudo tá dando certo, você precisa fazer, você tem que vender, você tem que ir lá criar conteúdo. Cara, mas existem os bastidores, né? Então, a ideia principal de hoje é falar sobre esses bastidores, que são os maiores desafios. Então, assim, dentro desse tempo, para você, quais foram os principais desafios, ou pelo menos um, pra gente depois ir colocando outros desafios a mais? Eu acho que o maior desafio é não querer parar de fazer isso, porque eu sempre quero parar. Eu sempre quero, tipo assim, acho que já deu, acho que não é mais o que eu quero fazer, porque eu sou muito a teacher do presencial. Eu amo olhar para os meus alunos, encontrar meus alunos, tocar nos meus alunos, e aí, como que você tá, sabe assim? Então, eu acho que o primeiro desafio para mim
esse online, né? O lugar do distanciamento do relacionamento com o seu cliente, com o seu aluno. Então, eu tive que criar uma mentoria dentro do curso, onde eu encontro os meus alunos ao vivo, uma vez por mês, para que a gente troque. Então, qual é o feedback do curso? O que vocês estão achando? O que vocês precisam... O que o curso precisa melhorar? Proponho exercícios do teatro, né? Então, o Re-English, que é o meu curso completo de fluência no inglês, ele é o único curso do mercado que utiliza ferramentas do teatro, por eu ser atriz também, né? Então, eu trouxe dentro dos conhecimentos que eu sabia. Então, eu misturei inglês e teatro junto. Então, isso foi um grande diferencial também. Então, eu consegui encontrar essa mentoria, onde eu consigo mentorear os meus alunos ao longo do processo, para que eles não desistam do processo também, para que eles não pulem as etapas do processo de aprender inglês, né? Porque muitos querem a fluência, mas a fluência é só o produto final. Se você não vivenciar o processo em si, dessas pequenas vitórias que você vai conquistando, né, ao longo do seu aprendizado com o inglês, você não vai chegar na fluência. Então, por isso que essa mentoria foi um lugar de aconchego e sossego ao meu coração, assim, da saudade do presencial. E eu acho que o desafio maior de você trabalhar com a internet é não perder quem você é. Porque hoje em dia as pessoas têm negociado quem elas são por likes, têm negociado os princípios, os valores delas por um vídeo rápido que gere polêmica, e nesse lugar que gera polêmica vai parar nas páginas de fofoca e você ganha vários seguidores e você sai do anonimato e agora todo mundo sabe quem você é. E esse é um lugar muito perigoso, né? Porque uma coisa muito importante que eu acredito é que a nossa reputação sempre chega em primeiro lugar. Então, eu tenho as mentorias particulares que eu dou hoje em dia e eu nunca fui atrás dessas mentorias. Eu comecei com as mentorias antes do curso e esses alunos que eu formei me indicam alunos que vêm até mim. Então, eu não preciso procurar mais. Porque a minha reputação das aulas, do lugar da didática, de as pessoas gostarem, faz com que vá boca em boca, sabe? Meu, você precisa aprender inglês com essa professora que ela é dramática, ela ensina diferente, ela é estranha, ela é doida, você vai amar, sabe assim? E aí as pessoas vão chegando nesse contexto de assim, nossa, eu também quero balançar a caneca, porque todos os meus vídeos eu tenho uma caneca que eu fico balançando e crio personagens, enfim. A princípio, a minha não chegou ainda. Vamos... Esse episódio não é sobre isso. Você tem que aproveitar as oportunidades. Tem que aproveitar, né? Cara, aprenda. Toda oportunidade, né, nem sempre ela é pra você, mas quando ela for, aproveite. Essa foi uma delas. Enfim, a caneca vai chegar até você em algum dia dessa nossa amizade aqui. Espero, ela vai chegar, ela vai chegar. Não precisa me cobrar. Faz 3 anos ela vai chegar. Só isso. Mas beleza, tudo bem. Ela vai chegar, ela vai vir. Mas voltando sobre os desafios, eu acredito que é isso, sabe? Você não perder quem você é no meio do processo. Porque quando você... porque o mais legal de você entrar nas redes sociais... porque já existe muita gente massa fazendo coisas incríveis. E você também pode fazer coisas massas e coisas incríveis também, mas só como o Rafa consegue fazer, ou só como a Júlia consegue fazer. E às vezes as pessoas entram na internet, no início, buscando fazer algo que todo mundo já está fazendo, porque é trend, porque virou moda, ou porque, sabe? E eu tenho um grande problema com isso. Eu não consigo fazer o que todo mundo está fazendo. Não tem jeito. É uma briga com a minha equipe, a gente sempre... Não, mas você tem que fazer isso porque está viralizando. Eu falei, gente, eu não vou fazer isso. Porque... para mim, não é só sobre o viralizar em si, sabe? Eu não posso perder quem eu sou no processo. Então, ano passado eu tive muitos problemas, assim, em questão de eu comecei a entrar na onda do marketing por viralizar só. Então, às vezes isso começou a atrapalhar o meu processo criativo, porque eu ficava pensando em vídeos que não só iam ajudar as pessoas, mas que primeiramente precisariam viralizar. E o viralizar é bacana, se o vídeo for super legal, porque você alcança outras pessoas e ajuda outras pessoas. A questão não é o viralizar em si. Mas quando o vídeo não viralizava, eu achava que era um vídeo inútil. Que era um vídeo tipo, nossa, o problema sou eu. Ninguém gosta mais de mim. Ninguém gosta, sabe? Isso começou a trabalhar na minha autoestima. Isso começou a atrapalhar na minha saúde mental, sabe? Eu não queria mais gravar, não queria estar mais nas redes sociais. Porque para mim não é só sobre o like em si. De fato, sempre foi servir as pessoas. Eu amo servir conhecimento para as pessoas. Eu amo ajudar as pessoas com conhecimento que eu estudei 15 anos da minha vida. De uma forma divertida, de uma forma leve, mostrar que aprender inglês é possível, que todo mundo pode aprender inglês. Você só precisa respeitar o seu processo, o seu ritmo de assimilação cognitiva. E eu comecei ano passado a perder a Júlia nesse processo. E graças
graças a Deus foi pouco tempo, foi uns 2, 3 meses desse pequeno surto e crise. Mas aí eu sentei com a minha equipe e falei, gente, eu não consigo mais. Eu não consigo entrar mais nesse marketing que todo mundo faz. Eu quero seguir um marketing de empatia, que priorize também a saúde mental da expert, que sou eu nesse caso, que estou criando. E eu amo criar. Só que a criatividade para mim é uma coisa natural, sabe? Eu olho, eu vejo um filme e eu falo, nossa, eu posso gravar essa expressão aqui para os meus alunos dessa forma dramática. Eu comecei a perder isso, essa originalidade que só a Teacher Júlia tinha, porque eu via que os meus vídeos não estavam viralizando tanto mais, né? Porque as pessoas gostam muito quando eu faço sotaques também, né? Porque eu gosto muito de sotaques. E aí eles pediam, né, minha equipe, para eu continuar fazendo vídeos de sotaque, mas eu falei, só vídeos de sotaque não vai ensinar só os meus alunos. Né? Eu preciso ensinar gramáticas, vocabulários, outras coisas. E aí eu comecei a entrar nessa crise. Eu sempre fui uma pessoa inconformada com as coisas, né? Então, para alguém fazer eu fazer alguma coisa, se eu não quiser fazer, é difícil, sabe? Conformado, lê-se ou entende-se teimosa. Né? Teimosa, no caso. Eu quis deixar mais bonita a frase. Ele não deixou. Não, eu não vou deixar passar. Ele não deixou. Júlia, mas assim, quando você me fala isso, eu fiquei pensando sobre a sua fala e o quanto isso é importante a gente explicar pra galera e deixar bem entendido pra todo mundo que tá ouvindo, né? E assistindo e tudo mais. Eu acho que isso muda da questão de eu estar mais preocupado com a viralização do conteúdo, justamente porque, primeiro, que a gente muitas das vezes é movido pelo que o outro está pensando da gente. Isso é extremamente equivocado, né? Então eu tenho que entender, cara, mas quem eu sou e o que eu vou entregar. E aí você falou, poxa, Rafa, eu amo servir, né? E para mim, empreender é servir. Né? Então, quanto mais eu consigo servir, mais eu vou ser remunerado, e aqui a gente está falando especificamente de uma remuneração financeira, eu vou receber de volta aquilo do quanto eu consigo entregar através do meu negócio, do que eu faço, do que eu falo, enfim. Eu acho que essa mudança vai quando eu estou mais preocupado em o que eu vou fazer para mim, quando eu estou olhando mais pro meu ego ou para minha vontade do que para o quanto eu entrego. Exato. Porque se eu estou pensando, não, eu tenho que fazer um conteúdo porque eu vou viralizar com aquele conteúdo e se eu viralizar, mais pessoas vão me ver. Agora, quando eu falo assim, cara, mas se eu tô criando um conteúdo porque eu sei que aquele meu aluno me trouxe uma dificuldade e se eu consigo tocar ele e ajudá-lo com um vídeo que talvez esse vídeo não tenha quantidades significativas no ponto de vista do mundo de visualizações, mas, cara, uma pessoa foi impactada. E às vezes a gente perde muito essa noção num glamour de números. Né? Então a gente vive uma rede social que é onde, não, eu tenho que ser aquele que tem mais quantidade de seguidores. Mas não necessariamente eu consigo alcançar aquela mesma quantidade de vidas que eu posso tocar. Então, quando a gente perde isso, acho que quando você foi falando assim, então houve uma virada de chave, foi quando ela perdeu isso. E rapidamente ela conseguiu voltar. Se ela não voltasse, eu voltaria a ela. Vou! Você viu que é uma amizade muito tranquila, muito, né, muito. Fica tranquila, né? Então, por quê? Porque é importante a gente não se deixar levar por algo que o mundo traz pra gente. Eu tenho que fazer. E acho que para quem cria conteúdo na internet, acho que o maior desafio é criar conteúdo na internet. Talvez para quem tá assistindo, ouvindo, fala assim, é fácil, você pega o celular e grava um vídeo. Não é fácil. Eu não sei se pra você é. Pra mim é péssimo. Né? Eu brigo comigo todos os dias porque eu tenho que criar mais conteúdo. Mas é um desafio muito grande, mais do que fazer isso aqui. Né? Então acho que é esse desafio porque muitas vezes você tá olhando, o que o outro tá fazendo, deixa eu ver se eu consigo fazer. Não, cara, seja você. Exato. É o que a gente até conversou, né, há pouco tempo atrás. Meus surtos leves, eu sempre levo pro Rafa. Você fala, tô com surto, eu preciso conversar. Foi um negócio aqui. O que você acha disso? Eu mando um áudio de 3 minutos. Eu só escuto o início, o meio e o fim. Na velocidade 2. Acho que eu preciso repensar essa amizade, também acho, galera. Mas é isso, assim, o mais interessante de você criar conteúdo e que vai fazer as pessoas gostarem, não é você imitar o que já tem, o que as pessoas já fazem. É você trazer a originalidade sua, porque ser original te gera autoridade, né? Então, o que me fez chegar até aqui foi porque eu usava o drama e ninguém estava usando o drama. Então eu vou continuar usando aquilo que eu amo fazer, que é o que a Júlia sabe fazer, é o que a Júlia consegue oferecer para as pessoas na medida que a Júlia tem. Então, às vezes a gente quer ser as outras pessoas ou se comparar com as outras pessoas, mas a comparação nunca vai ser justa, né? Porque cada um é uma pessoa, enfim, cada um tem a sua identidade, cada um tem a sua medida. E eu quero a medida para a Júlia. Eu quero a medida de conquista ou do que eu vou conquistar ainda, enfim,
da Júlia, que foi me dado, né? Então, eu não quero nada das outras pessoas, não quero nada de ninguém. Às vezes as pessoas querem, mas eu quero o sucesso dessa pessoa, eu quero a quantidade de fama desta pessoa, né? E isso pode tanto frustrar você no seu processo de criação, quanto matar o seu processo de criação, né? E isso estava matando o meu processo de criação, não querer ser igual às outras pessoas, porque eu sempre fui muito firme na minha identidade, assim, daquilo que eu entrego, daquilo que eu faço, mas eu comecei a buscar isso, o lugar de não a transformação mais das pessoas, né? Eu pensava na transformação, mas não estava em primeiro lugar, que isso sempre foi o principal ponto da missão e valores da minha empresa. É sempre o servir. Está sempre em primeiro lugar, o serviço para com as pessoas. Tanto as pessoas que trabalham comigo, tanto os meus alunos. Então, prezar e respeitá-los em suas individualidades, respeitar o processo deles, sabe assim? Então, não querer matar os processos dos meus alunos. Então, eu sempre os ensino: você não vai pular as etapas, você precisa passar por isso daqui. Nós não vamos correr com o seu processo. Não é porque é 9 meses que você precisa, respeite o seu processo. Então, as mentorias começaram a me trazer um lugar de servir mais os alunos. Tem vezes que a mentoria, ela entrou num lugar de 1 hora. Né? Tem vezes que eu entro 8 horas e termino 11 horas da noite. E eu dedico a minha vida pelos meus alunos, porque eles confiaram a mim. Então, eles são responsabilidade minha. E isso voltou rápido. Eu olhei para mim, e falei: Júlia, você não pode negociar seus princípios e valores. Você não pode negociar quem você é por dinheiro, por fama. Então... isso para mim, graças a Deus, veio rápido, sabe? Foi uma crise rápida, assim, de 2, 3 meses. Mas eu sei que muitas pessoas ainda vivem nessa crise de identidade, né? Vivem nessa identidade criativa, nessa identidade de quem você é mesmo, né? Que ao longo desse processo você vai viralizando, vai chegando nesse boom muito rápido. E aí quando você começa a perder um pouco de seguidores, isso começa a te afetar, né? Isso afeta a pessoa que cria conteúdo, porque você acha que o problema de você estar perdendo seguidores, está perdendo as viralizações, os views, é por sua culpa. Porque o marketing diz que é sua culpa. Se você não está viralizando, o problema é do seu conteúdo. O problema é seu. O problema não é do Instagram, não é do algoritmo, não é porque a entrega do Instagram é péssima. É sua culpa. E às vezes não é a sua culpa. E você fica achando que é a sua culpa, né? Porque o marketing que as pessoas vendem por aí é isso. Você precisa ter um cronograma de postagem, você precisa postar todos os dias. Se você não postar, você vai perder engajamento. E aí você fica: nossa, se eu não postar esse dia, eu vou estar perdendo engajamento. Ó, já perdi seguidores. E agora? Isso vai entrando numa roda de que é horrível para a sua saúde mental. E eu não quero fazer parte desse marketing, sabe? Eu não sabia que existia um outro tipo de marketing, até conversar antes de ontem com uma galera que está fazendo um marketing super legal, que é um marketing de empatia, que eles dizem, né? Que é um marketing onde você cuida da saúde mental do seu expert também e do seu cliente, né? Você não precisa trabalhar com gatilhos de venda, você não precisa deixar o seu cliente com ansiedade. Então, se você não comprar o meu curso de inglês, a sua vida vai ser horrível, sabe? Cara, isso é muito bom da gente falar, porque há muitos anos atrás eu trabalhei, assim, muito na parte de marketing digital, mas atuando na área financeira de algumas empresas, né? Mais especificamente de uma empresa durante um tempo, e aí você acaba pegando vários modelos de marketing, vários gatilhos mentais. Então você tem tudo aquilo. Cara, quem cria conteúdo sabe que existe quase que um roteiro. E pra mim, quando tem um roteiro, você destrói a individualidade do criador de conteúdo, né? Então, tanto, por exemplo, você pode falar: Rafael, mas você tem um roteiro no seu podcast. Cara, eu tenho pontos altos aqui pra não me perder. Porque senão eu vou ficar conversando sobre a Disney aqui, por exemplo, né? A gente vai viajar em qualquer tipo de conteúdo. Mas 95% das vezes a gente vai permear diversas áreas. Aqui tem os pontos altos. Por quê? Porque eu gosto de respeitar a individualidade. Eu sempre falo: cara, pra mim um podcast é eu sentar, pegar meu cafezinho aqui e trocar uma ideia com a Júlia sobre quais são as dificuldades, desafios e como eu posso entregar isso melhor pra quem tá assistindo ou ouvindo a gente. Então, quando você fala de um marketing de hoje em dia, tem muito essa questão de um roteiro, onde o roteiro você mostra que existe uma obrigatoriedade daquela pessoa comprar o seu produto ou o seu serviço, porque aquilo é a única forma dela conseguir sobreviver ao mundo atual. E, cara, eu trabalho com venda desde que eu tenho, eu me lembro dos meus 13 anos de idade, quando minha mãe fazia cocada, e eu pegava aquela quantidade de cocadas e vendia de porta em porta no meu condomínio.
Né? Que depois daquilo eu fui trabalhar entregando panfleto na rua. Trabalhei 5 anos vendendo no shopping center, em lojas de shopping. Então eu sempre trabalhei com venda. E eu nunca entendia por que teria que ser algo obrigatório para a pessoa. Eu tenho que apenas mostrar para ela que existe um benefício. Mas a tomada de decisão é dela. Ela vai entender se aquilo faz sentido ou não. Eu não preciso pegar e colocar a goela abaixo. Cara, você precisa... A gente sabe que a maioria das pessoas precisa aprender inglês. A maioria das pessoas precisa aprender sobre educação financeira. Mas eu não posso querer mais do que ela. Por mais que eu saiba que é necessário que ela enxergue que há uma necessidade dela aprender sobre essas duas áreas. Mas eu não posso querer mais do que ela. E acho que a sua dor também é minha dor quando eu olho para esse cenário e falo, cara, eu não quero obrigar ninguém. Eu só quero te mostrar que existe uma realidade que você precisa aprender. E se você achar que faz sentido, ok. Mas se você achar que não faz, beleza, continuamos amigos. E vida que segue. Exato. Não sei se é esse sentimento que você tem. Muito, e é muito horrível. E assim, eu não sabia, porque eu passei 2 anos dentro desse marketing. Eu não sabia que existia outro marketing. Eu achei que era isso. Então, gatilhos de venda. Então, você tem objeção para o cliente. Então, vou te mostrar o lixo que vai ser a sua vida se você não tiver esse meu produto. E eu caí em falas que, para mim, eu falava aquilo nas vendas e eu me sentia incomodada depois que acabava a live. Eu ficava assim, gente, não é possível. Tem alguma coisa errada. Não deve ter, não deve ser isso que vende o produto. E quando você chega, eu não era expert nisso. Então você escuta as pessoas que são expert dentro do marketing, dentro de lançamento, e você acha que essa é a verdade, quando você não conhece, né, o que de fato pode ser feito. Mas por eu ser uma pessoa, né, eu quero falar inconformada, tá? Tá bom, não precisa falar teimosa, não. Eu sempre bato de frente com tudo. Então eu falo assim, não é possível, gente. Vocês têm certeza que é isso daqui que eu tenho que falar? Porque as CPLs que a gente chama, né, que é aquilo que que são o roteiro, né, do que você vai dizer ali, eu sempre mudava tudo. E aí eu brigava com o rapaz que fazia, que trabalha comigo até hoje, mas eu falava assim, não pode ser isso daqui. Você quer que eu fale isso daqui? Ou a preparação dos criativos, né? Eu sempre mudava e a gente brigava um pouco, né? Porque ele falava, tô perdendo tempo, eu faço um negócio, você muda. Eu falei assim, então acho que é melhor eu fazer, né? Vamos deixar que eu faço, você cuida de outras coisas. Porque isso não parece que está saindo da boca da Júlia. Porque quem me conhece sabe que eu sou uma pessoa zero agressiva, entendeu? Então não tem como... Olha lá. Eu sou... Ai, meu Deus, tô repensando toda a minha vida agora. Sério, desculpa a todos que eu ofendi ao longo dessa jornada. É que às vezes eu tenho pequenos surtos, mas eu sou um ótimo ser humano. Vamos voltar aqui. Mas foi tipo muito assim... E aí, gatilho de venda, você precisa fazer um marketing agressivo. E aí você fica vendo que as pessoas que trabalham nas redes sociais também postam... Olha, eu vendi 7 dígitos, 6 dígitos fazendo uma... venda agressiva. E aí você vai ver a venda agressiva da pessoa, ela amaldiçoou 30 geração da pessoa que se ela não comprar o produto dela, a vida dela vai ser horrível. E não... E eu achei que era isso que tinha que ser feito, mas eu sempre fui incomodada, eu sempre mudava na hora das lives. E aí, que é o pitch que chamam, né? Que é o seu discurso final da venda ali. E eu sempre fiquei incomodada com esse pitch, que existe uma jornada do herói que chamam, que você precisa seguir. Minha pressão até cai quando eu falo essa frase, jornada do herói. E aí você tem que seguir essa jornada do herói, que você fala de quanto a sua vida era triste. E aí que sua vida era triste, assim, você não conseguia fazer nada. Como seria essa fala com o drama da Júlia? Não da Júlia, mas do personagem. Ela, eu olhava e falei, people. Eu só consigo ser dramática em inglês. Vem um drama a mais. Eu chegava, gente, a minha vida era... Porque assim, eu tenho dislexia. Então, pra mim sempre foi difícil aprender as coisas. Só que eu não preciso ficar falando todo o tempo, gente. Nossa, eu sou uma pessoa que eu tenho dislexia. Que triste foi. Que dificuldade. Não quero mais falar sobre isso. E agora eu venci na vida. Agora eu venci na vida, então você precisa, na jornada do herói, você fala o quanto sua vida foi sofrida. Aí depois você fala quanto sua vida foi sofrida, você descobriu uma coisa incrível. Que se a pessoa pode ter essa coisa incrível, e se ela não tiver essa coisa incrível, a vida dela vai ser um lixo que nem a sua era. Gente, pelo amor da minha vida, o que é isso? Não, e assim, só pra você entender, se você assistir qualquer criação de conteúdo e você vê que existe essa fala de eu era horrível e agora eu sou muito legal, é a jornada do herói. Sai da live, corre. E talvez, assim, a pessoa já faz isso porque foi maquinado na cabeça dela que fez dessa às vezes forma. nem é a intenção real, né? Cara, e eu sempre brinco assim, cara, eu sou uma pessoa normal que gosta de finanças. Simples. E através daquilo que eu gosto, eu acho muito legal, que pra muita gente é um saco, é chato, e de fato, gastar é muito mais legal do que poupar. Só que eu acho que existe também
algo super interessante na poupança, na capacidade de poupar para que você possa se planejar. Eu simplesmente fiz disso uma coisa que para mim sempre foi muito legal, que de fato houve uma dificuldade na minha jornada, mas eu tenho uma facilidade com números, com dinheiro, com gestão, com recurso, e eu quero te ajudar com isso. Simples. Mas não significa que eu era tipo uma vida horrível. Lógico, todos nós tivemos desafios, dificuldades, etapas, que através dessas etapas eu fui criando algo que hoje funciona na minha vida, e aquilo que funciona, eu criei uma metodologia, e essa metodologia eu consigo disponibilizar para outras pessoas. Mas eu não preciso falar para você que se você não tiver isso, você não será ninguém. Não é isso. Então, acho que a nossa briga e um pouco de irritação, e eu tô tentando ficar contido nesse momento, é justamente porque cara, ao longo dos últimos anos, isso foi uma briga uma grande briga minha. E o que aconteceu? Agora pegar um pouco rapidamente do Rafael. Essa briga me fez muitas vezes não querer criar mais conteúdo. Porque eu falo, cara, eu ainda não consegui entender qual é a outra forma. Porque muitas vezes, quando se cria esse modelo, você acha assim, se eu saio desse modelo, eu não vou conseguir ser visto ou ser capaz de entregar. Capaz de entregar. Falha, né? Pra ver se eu me acalmo. Então, isso acaba que se criou um modelo de narrativa que só existe uma forma correta de vender, e você perde a sua individualidade, a sua originalidade, e por você ter dificuldade de entender de fato quem você é, se eu não me encaixo, então eu não posso mais fazer. Cara, eu vivi muitas vezes isso, né? Então assim, cara, cara, hoje eu entendi como é que o Rafael cria conteúdo, como é que ele faz. Cara, se eu não quiser aparecer e não quero criar um stories, beleza, não vou aparecer. Se eu quiser ficar uma semana sem aparecer nas redes sociais, eu não vou aparecer. É claro que, pensando em um modelo de negócio, eu tive que criar outras estratégias fora as redes sociais para que outras pessoas possam continuar comprando meu serviço, meus produtos, até porque eu tenho conta para pagar. Simples. Mas não mais a obrigatoriedade de ficar criando ali. E se eu não tiver fim, eu não vou criar. Né? Então, acho que por mais que as pessoas falem que você tem que aparecer todos os dias, você tem que criar tanto... Não, cara. Sim, se para você funciona assim, beleza. Mas pra mim, eu acho que não faz sentido, não. É como a minha irmã brinca. Você tem que... Ninguém tem que nada. Mas ninguém tem que nada. Calma aí. Mas é isso, né? Eu acho que... E eu não sabia também. É isso que você falou. Se eu não entrar nessa roda aqui, o que me sobra? Pra onde eu vou? Eu vou ter que criar uma outra coisa. Eu descobri que eu estava criando um marketing novo, que eu nem sabia que era um marketing novo, que já existia, só que poucas pessoas estavam fazendo. E esses dias minha irmã me colocou em conexão com uma galera muito massa, que a gente estava conversando sobre. Acredito que o Instagram dele, aproveita e já vai dar uma olhadinha lá, chama Bota na Rua. E é muito massa porque ele faz um marketing, junto com a galera lá que eu estava conversando, um marketing empático, que é esse. Tem pessoas que vendem postando 2 vezes na semana. Você não precisa postar todos os dias. Tudo depende do seu nicho, do que você quer comunicar. E às vezes eu não conseguia nem fazer uma pausa, porque às vezes eu estava mal, estava triste. Enfim, a vida tem ups and downs, né? Como chamamos, altos e baixos. E às vezes você está querendo ficar um pouco mais de boas na sua. Mas se você pensa assim, se eu ficar agora parada, se eu ficar uma semana em pausa, meu engajamento vai cair, eu vou perder vários seguidores. O que vai acontecer com as minhas redes sociais quando eu voltar? E eu vou ser quem quando eu voltar, sabe? E você deixa essas circunstâncias externas afetarem quem você é no seu interior, sabe? Então... E a pressão da equipe também, né? Tipo assim, pô, vai cair faturamento. Exato. O lucro vai ser menor. Exato, e aí você vê que você acaba sendo movido por uma outra coisa. Né, que é o quanto você vai receber, o quanto o dinheiro está te dominando, né? Exato, e é real, e era exatamente isso, Rafa. Que a gente sentou final do ano passado, esse ano também, eu falei para minha equipe, olha, não é mais tempo de mudança. Mudar, a gente muda o cabelo, mudar, a gente muda alguma coisa específica. É um momento de troca. Eu quero trocar tudo. Eu quero trocar a forma que eu faço o lançamento. Eu quero trocar, inclusive foi a reunião dessa semana, eu quero trocar tudo. Eu não quero mais fazer 3 lives, a gente vai fazer uma live, uma masterclass. Eu não preciso ficar enchendo o saco das pessoas, todas as lives falando quanto meu produto é incrível, quanto elas precisam daquilo, e que se elas não tiverem o meu curso, a vida delas vai ser... Não vai ser horrível. Gente, a minha equipe inteira não fala inglês e a vida deles está ótima. A sua vida não está ótima? O que você quer dizer com isso? Não quero dizer nada. Ah, que bom. Eu joguei na roda. Tá ótimo. Eu falo inglês. Eu só não sou fluente, mas eu falo. Ele fala, ele tá... A gente vai fazer um podcast 100% em inglês em breve.
Deixa eu anotar. E é isso, tipo, eu só quero chegar pra galera e falar assim, gente, eu tenho um curso que é muito massa. Eu acredito muito na metodologia. De fato, ajudou muitas pessoas a metodologia pertencente, porque ela te convida a aprender, vai contra o sistema educacional que te coloca nessa caixa de uma única possibilidade. Aprendizado é vivo, tem várias possibilidades de você aprender uma única coisa. Eu tenho certeza que esse curso vai ser super benéfico para você. Você vai conseguir fazer um intercâmbio se você quiser, você vai poder viajar sem passar perrengue, você vai poder crescer na sua profissão, porque a gente sabe que quem fala inglês ganha 83% mais do que quem não fala. Mas, cara, você não quer fazer intercâmbio. O seu sonho é continuar no Brasil. Você não quer... você gosta do emprego que você tá, o emprego que você precisa, nem precisa de inglês. E sua vida pode ser muito maravilhosa sem o inglês também. São possibilidades e oportunidades diferentes. São oportunidades diferentes que o inglês te dá caso você saiba. E eu acho que é incrível você saber um segundo idioma, seja inglês ou seja espanhol, o que você quiser falar. Eu acho que é legal pela questão da cultura, de você poder viajar e ter experiências, de conversar com outras pessoas, com outras nações, de poder vender até o seu produto, né? De expandir para outras nações, para outros lugares. Eu acho isso super incrível, super massa. Você poder assistir um filme, sabe, em inglês, reconhecendo, fora da dublagem brasileira, que eu acho incrível, mas é legal você conhecer a voz própria do autor ali, né, do ator, de quem tá, enfim, fazendo a cena, poder ler um livro. A gente sabe que grande parte dos conteúdos que são muito incríveis, né, artigos, tudo, independente da sua área, da sua profissão, vem com muito mais qualidade, primeiro em inglês, então é legal que você saiba ler isso. Mas você não quer isso, então tá tudo bem, a sua vida pode ser muito boa também sem inglês. Porque a gente vê que tem várias pessoas nas redes sociais que ganham milhões e a pessoa não sabe nem falar inglês. A vida dela é horrível sem inglês? Claro que não. É que as oportunidades de vida que ela quer não precisa do inglês. Então, se você quer essas oportunidades de viajar para fora e tudo que eu citei aqui, você vai precisar do inglês. Então, bora aprender num curso que te respeita, num curso que respeita seu processo de assimilação cognitiva, que é dramático. Você gosta de aprender assim com teatro, você gosta de aprender se divertindo. Então, esse é um curso que vai te trazer benefícios. Você não quer? A vida segue. E eu achava que não existia falar isso, porque você tinha que ter o pitch, aí chegava no pico, e aí é R$500 de desconto que eu tô te dando, e bora, e é isso, e você vai ganhar 29 bônus. E às vezes eu ficava quebrando a cabeça, gente, eu não tenho tudo isso de bônus, mas se você não colocar bônus, o seu produto em si vai ser horrível. Você precisa dar 24 bônus, precisa ter 1 milhão de desconto. E aí você vai criando todas aquelas coisas que podem funcionar para as outras pessoas, mas não quer dizer que eu quero que funcione para mim, porque isso mata a minha identidade. E tudo que me afasta de quem eu nasci para ser, eu não quero. Podemos ir embora? Acabou? Vamos falar? Isso. Obrigada. Qual que é o teu nome mesmo? Gabriel. O Gabriel tá aqui com a gente. O Gabriel está chorando ali atrás. Falando, gente, uau, que professora de inglês. Ele vai até comprar o curso. Viu? Não precisa nem com insistir tanto. R$500 de desconto, porque se ele não comprar... Ai, cara, mas é legal, assim. Pegando muito sobre essa ideia, né? A gente tentar trazer, cara, o que faz sentido pra mim? Não quero mais viver debaixo de um sistema que diz que eu tenho que fazer porque eu tenho que fazer. Não, cara, o que faz sentido? Como é que eu me sinto à vontade criando o meu conteúdo ou entregando o meu conteúdo? Por exemplo, eu sou um cara que, cara, eu não gosto de curso digital. E tá tudo bem. E as reuniões que eu tive as últimas semanas, não, Rafa, você tem que criar assim. Não. Eu gosto da mentoria. Eu gosto da consultoria. Eu gosto da individualidade de cada aluno. Hoje a gente tem um processo de construção, por exemplo, de uma carteira de investimento. A carteira da Júlia é diferente do João, do Guilherme, do Gabriel, de quem for. É diferente. E talvez num curso digital, para algumas pessoas, possa fazer sentido ela comprar lá, assistir uma quantidade de aulas e montar a carteira dela. Eu hoje, para mim não faz. Eu prefiro sentar, calma aí, cara, vamos passar aqui 6 semanas, eu vou te ensinar. Você vai sair do zero ao investidor em 6 semanas. Mas eu vou entender. Se for necessário, a gente vai para 8 semanas. Não vai mudar em nada. Eu só quero eu preciso que você aprenda. Então, isso para mim faz sentido. Mas você poderia ganhar muito mais se fosse no digital. Ok. Mas não é essa a minha preocupação. Não significa que eu não quero ganhar mais. Mas significa que hoje o meu modelo de negócio funciona assim. Mas ele não é tão escalável. Ok, mas eu tô me sentindo confortável dessa forma. Então, acho que quando você começa a trazer para você o que faz sentido para você, isso te dá até mais prazer de criar o conteúdo. E voltando um pouco do que a gente estava falando, eu queria só tirar uma dúvida e entender como é que isso funciona. Eu acredito que quando a gente tem um crescimento muito exponencial nas redes sociais, a gente acaba tendo mais visibilidade. E quando eu tenho mais visibilidade, eu acabo tendo também uma cobrança maior daquilo que eu tenho que criar.
E ao longo da jornada, aconteceu muito isso? Tipo assim, de críticas, né? De haters aparecendo. Cara, faz isso. Não, não é assim, tem que ser. Como é que foi? Ainda mais quando você teve alguns posicionamentos que talvez pra galera não fazia sentido. Por que eu tô falando isso? Vou criar o contexto, tá, galera? Pra poder facilitar. Ano passado, ano de eleição, 2022, né? Então a gente pegou ali todo o processo eleitoral. Cara, houve uma cobrança gigantesca de um posicionamento que era necessário que alguns influencers de finanças deveriam ter. E aí, o que eu fiz? Eu criei 2 conteúdos. Falei assim, ó, se o Bolsonaro continuar como presidente, aqui vão ser as principais ações e setores que vão ganhar. Se o Lula for presidente, aqui são os principais setores que podem ser influenciados pela economia. Cara, e a galera xingava quando eu criava um e criava outro. Mesmo que eu criasse os 2 conteúdos, eu falei, cara, não vou mais meter nisso. Pra mim não importa se lado A, lado B, lado esquerdo, direito. Não importa, eu tô... Entendeu? É isso aí. Mas por que eu tô falando isso? Porque houve uma cobrança muito grande. E por essa cobrança, eu falei, não, eu tenho que criar esse conteúdo. Porque se eu criar e isso der certo, vai viralizar, vai todo mundo assistir. Porque eu lembro que alguma conversa assim, Rafael, você precisa criar conteúdo sobre política agora. Eu falei, mas por quê? Não, porque todo o conteúdo com a hashtag de política, aí você fala de lado A e lado B, Lula ou Bolsonaro, explode. Mas, cara, não faz sentido pra mim. Eu não tô preocupado com quem vai entrar. Eu tô preocupado em ensinar as pessoas a cuidar do dinheiro. Independente, porque daqui a 4 anos vai mudar o presidente. Então, essa cobrança, você acaba se deixando levar. Isso rolou muito. Não sei se eu enrolei muito pra falar, mas deu pra entender, né? Com toda certeza, rola até hoje. Sempre acontece, assim. Acho que a cobrança principal vem sua, né? Que você quer acabar... Por isso que eu falo que é importante você saber quem você é, saber sobre a sua identidade, porque você não deixa que as coisas de fora, né, afetem quem você é. Só que você precisa isso é um trabalho de anos, é um trabalho de todos os dias, você não deixar ser afetado pelas coisas exteriores ali, né, do que acontece. Mas em questão de política, assim, o professor de inglês, ele tem um nicho muito saudável, assim, né, entre aspas, porque ninguém cobra você de nada para além do inglês, sabe? Então eu não senti uma cobrança de eu me posicionar politicamente, por exemplo, sabe? As pessoas me olham como a teacher Julie e seu dever é me ensinar inglês, sabe? Então as pessoas não cobram coisas tipo, nossa, tá acontecendo tragédias, coisas, você precisa se posicionar sobre isso. Mas eu sempre me posiciono porque é dentro do que eu tenho argumento sobre, dentro do que eu acho que eu devo me posicionar também, porque a gente vive num lugar onde você precisa se posicionar sobre tudo também. Você não tem que se posicionar sobre tudo, porque às vezes você não tem nem informação, às vezes você nem sustenta aquilo que você tá falando, então vai pesquisar primeiro sobre, né? Porque o mínimo, né? Às vezes você tá se posicionando sobre uma coisa que era fake news, e aí você descobriu 2 dias que você falou mal de uma coisa que era fake news, você falou, opa, e agora? Mas agora você já postou, você já falou mal do negócio que você nem sabia se era verdade ou não, sabe? E na internet tem esse lugar que você precisa, pesquisa. A pesquisa, ela salva a gente de muitas coisas. O conhecimento, ele é uma delícia de se ter. Então, vamos estar trabalhando o conhecimento, porque senão você cai nessas fake news, nessas coisas de que, falaram isso, falaram aquilo. Então, o professor de inglês, ele tem esse respaldo de, assim, você me serve só para inglês, sabe? Então, eu não sinto de outros professores também que tem essa cobrança de que a gente precisa se posicionar sobre as coisas que estão acontecendo exteriormente, né? Mas eu me posiciono dentro daquilo que eu acredito, enfim, dentro do que para mim faz sentido me posicionar dentro da minha página do Instagram, principalmente porque o TikTok é totalmente entretenimento, né? Então é um outro tipo de plataforma. Ou é entretenimento ou é um entretenimento para polêmica, que também foi muito utilizado na política também, né? Que as pessoas utilizaram, porque o lugar de entrega do TikTok é muito melhor do que a entrega do TikTok, do Instagram. Então, às vezes você posta um vídeo, no TikTok pode ter 500 mil, no Instagram tem 10 mil, sabe? Então as pessoas estão utilizando muito para isso. Mas eu acho que a cobrança maior que eu tenho hoje, claro, tem hate sobre tudo, sobre aparência, tem hate sobre me acharem muito dramática, tipo um drama, que menina forçada, né? Tem algumas coisas que as pessoas postam, mas eu tenho uma comunidade muito tranquila, muito respeitosa, então eu não sofro muito hate, sabe? É muito pouco, assim. Eu acho que às vezes, eu acho que o hate maior que qualquer professor recebe é às vezes o aluno achar que sabe mais que o professor. E isso não é um problema, porque eu acho que às vezes eu posso ter me equivocado, né? Mas por eu ser professora, eu pesquiso muito antes de postar qualquer vídeo ensinando, né? Eu quero ter a certeza que aquilo que eu estou ensinando
tá correto. E então acontece muito isso que eu vejo com outros professores e comigo também. Às vezes eu posto uma coisa, mas eu nunca vi ninguém falando assim. Não, mas você ensinou errado. Mas essa pronúncia é isso mesmo, sabe? É como você me ensinar sobre finanças e investir, eu chegar para você e... Você tem certeza que esse negócio é confiável aqui, Rafa, que você tá me ensinando a investir? É óbvio que sim, né? Você estudou para isso, você sabe que é, né? Você não vai mentir para o seu cliente, para a pessoa que está ali, enfim. É uma que a internet, para te cancelar, é 2, né? Então, hoje em dia as pessoas têm muito mais medo de postar as coisas. Então, se você postou, é porque de fato é confiável. Então, acho que tem mais isso, assim, né? Das pessoas meio que se intrometerem assim, é isso mesmo, esse vídeo, eu não vi ninguém falando assim na vida. Os britânicos falam assim mesmo, né? Principalmente porque o meu canal é muito mais o inglês britânico do que o americano, então tem muito isso. Nossa, muito forçado. Quem que fala assim com esse sotaque? Né? Então tem algumas críticas assim, mas que eu levo super na boa. Isso zero me afeta, por isso. A importância de você saber quem você é e a sua identidade. Eu já entrei com um propósito nas redes sociais. Eu já entrei sabendo o que eu ia fazer ali, quem eu queria ajudar. Então as coisas exteriores de frases, de hate, de tudo, isso zero me abala, sabe? Porque sempre vai ter alguém, né, infelizmente, ali para julgar seu trabalho, para falar mal de você, da sua aparência, quem você é, se você tá gordo, se você tá magro, se tá feio, tá bonito, ou se tá muito de mais ou muito de menos. Isso sempre vai acontecer. Mas não é uma coisa que me afeta, porque a minha comunidade ela é muito bacana, sabe? Eu tenho muito mais gente do bem, muita galera que apoia mesmo o meu trabalho. É tanto que quando eu tô em lançamento, a gente... faz tráfego pago, né? Tráfego, importante deixar claro. Tráfego pago, né? Que é você fazer a distribuição dos conteúdos ali. E você impulsiona, né? Você coloca um dinheiro ali e impulsiona para chegar em outras páginas, em outros lugares. E aí, às vezes, tem alguns comentários assim, tipo, essa menina tá sempre aparecendo para mim. Que menina estranha. Que menina mentirosa. Duvido que esse curso funcione, alguma coisa assim. E eu nem preciso falar nada. Parece os próprios alunos, a própria galera da comunidade me defendendo ali, sabe? Você precisa comprar o curso, você que é mentiroso, o curso dela é maravilhoso, sabe? Aí tem umas coisas assim, que eles mesmos me defendem, eu fico assim, gente, não precisa me defender, tá tudo bem, para de arrumar treta que eu não tô arrumando essa treta, nem eu mesma, vocês não me arrumam uma treta que eu não quero. Então é isso, assim, mas eu acho que sempre vai ter uma cobrança nossa, né, uma cobrança, mas não importa o que tá acontecendo, assim, eu acho que quando você sente essa paz exterior, interior, de assim, cara, eu tô cumprindo e fazendo algo que tá ajudando as pessoas, os feedbacks que eu recebo, sabe, todos os dias das pessoas sendo ajudadas pela metodologia pertencente, acho que isso é muito, muito maior, você saber que você tá ajudando as pessoas a realizarem os sonhos delas, né, que é falar inglês. Eu acho que não importa o que tá acontecendo, não importa a trend, você precisa fazer isso, eu não faço nada. Júlia, você precisa fazer essa trend, não vou fazer. Tem coisas do Big Brother agora que tá todo mundo fazendo e postando não sei o que do Big Brother, você tem que fazer, não vou fazer. Então a galera que trabalha comigo, eles já nem dão mais as ideias, que eles sabem que eu não vou fazer. E aí, Ju, você falou um negócio legal, né? Tipo assim, você criou a comunidade que existe hoje te defende em algumas situações, né? Então basicamente você tem advogados da sua marca. Mas eu acho que para quem tá começando a criar conteúdo, ou já cria conteúdo, é muito importante quando você consegue criar esse conceito, porque, cara, você vê que não é mais sobre o que a Júlia o que a Júlia fala, mas o que a Júlia já construiu aquilo de fato, alcançou alguém e aquela pessoa é quem vai continuar vendendo seu produto sem que você faça nada. Mas como chegar nesse ponto? Né? Porque eu acho que dentro do conceito das redes sociais, a gente consegue criar essa comunidade forte, ainda mais que tem muita gente falando de muita coisa, né? Então, acho que como é que você chegou nesse ponto, né? O que fez de fato a English for You chegar nesse resultado? Eu acho que assim, aquilo que você... eu sempre vou ser meio repetitiva aqui, porque eu acho que para mim esse é o segredo. Você saber de fato sobre a sua missão, então seu propósito de estar nas redes sociais, quem é o seu nicho. Então às vezes você entra nas redes sociais, você quer se comunicar com todo mundo, você não vai conseguir se comunicar com todo mundo, entendeu? Então quem que é a galera que você quer se comunicar? Eu quero comunicar para as crianças, então foca nas crianças, porque aí você vai pensar nos conteúdos que você vai criar para essas crianças, como você precisa se posicionar, como que você fala, como que você cria. Então acho que o sucesso ali da English for You aconteceu por isso, né? De eu chegar sabendo quem era
a persona que a gente chama, né? Quem é a pessoa que eu gostaria de comunicar. Então, de pessoas de 18 anos até 35 anos, que é o nicho de hoje, né? Que é a galera que eu comunico mais. Às vezes aparece uma galera de 11, 12 ali que gosta do drama, né? Mas eu sei que não é pessoas que compram um curso, porque o curso é para a partir de 15 anos. Mas acho super bem-vindo, porque me mandam mensagens. Oi, tia! Chama de tia. Ai, meu Deus, realmente tal. A idade tá vindo para mim. Ou senhora. Senhora é o meu favorito aos 27 anos. Senhora, como está o seu curso? Eu queria fazer. Mas são fofos, adoro também a comunidade. Em breve eu vou criar um curso infantil também. Vai chegar para essa comunidade. Então, você saber a comunidade que você quer conversar, o nicho que você quer conversar. E aí, isso vai te posicionar para como você vai falar, os conteúdos que você vai criar. Então, todo conteúdo, por mais que você não queira assim, quero que viralize, eles são intencional. Você precisa ser intencional na sua vida de alguma forma. Você não vai fazer, eu vou criar um conteúdo, vamos ver o que vai acontecer. Não, você está sendo intencional de alguma forma. Então, eu quero criar esse conteúdo porque eu quero ajudar as pessoas a aprenderem sobre o verbo to be. Então, eu estou postando esse vídeo para ajudar as pessoas nesta intenção. Então, qualquer conteúdo que você poste precisa ser intencional. Então, para as pessoas que estão começando nas redes sociais agora, saiba o que você quer comunicar, para quem você quer comunicar e como você irá comunicar. Porque essa é a chave, você sabendo o que você vai fazer e para quem você vai fazer, fica muito mais fácil o como fazer isso, né? Então eu já defini a pessoa que eu quero comunicar, eu já sei o que eu vou fazer, então eu vou fazer vídeos dessa forma, vou fazer vídeos desse jeito, falando desta forma, porque eu acho que comunica melhor com esse nicho, com esse público. E agora, como eu vou fazer isso? Eu posso postar 3 vezes na semana, então um carrossel, e aí eu posto um Reels ensinando sobre isso, porque hoje em dia o Instagram é muito mais de vídeos do que de carrossel, hoje em dia ninguém gosta de ler muito mais. Então, e o Instagram se tornou uma rede que te impulsiona mais pelos cliques na sua página. Então, mais tempo as pessoas passarem na sua página clicando, mais o Instagram entende que você tem conteúdos bons e mostra para as outras pessoas e viraliza o seu conteúdo, né? Então, eu vou fazer uma caixinha de perguntas para interagir com a minha com a minha comunidade. E o relacionamento é muito legal, né? Eu acho que criar a comunidade que eu criei hoje está muito relacionado com relacionamento. Você não precisa postar todos os dias, sabe? Mas você precisa se relacionar com a pessoa que você está se comunicando, que você se importa com ela, que você se importa com a dor dela também. E a dor eu tô endividada, Rafa, me ajuda, essa é a minha dor. Como que você pode me tirar dessa dor? Ou a minha dor, eu já tentei diversas vezes falar inglês, já passei por vários cursos, ou eu nunca tentei porque eu tenho dislexia, tenho TDAH, ou enfim, nós somos o curador das dores das outras pessoas, basicamente, né? Através do conhecimento, através do serviço. E o serviço cura outras pessoas, né? Não só o seu conhecimento, como cura a gente também, né? Então, às vezes, quando eu tô meio me sentindo mal, assim, sabe? Muita pressão, muita coisa eu tenho para fazer, enfim, porque ter uma empresa é muita responsabilidade. Eu cuido da vida das pessoas, né? As pessoas me pagaram para sair daqui 9 meses falando inglês, então isso te gera, né, uma pressão, uma responsabilidade. Mas eu acho que é isso, assim. Esse é o segredo de trabalhar com as redes sociais, que não tem muito segredo. É você definir a pessoa que você quer comunicar, o que você quer comunicar. Então, eu quero comunicar sobre inglês, eu quero comunicar sobre finanças, eu quero comunicar sobre, sei lá, psicologia, sobre futebol. E como que você vai fazer isso? Né? Então, acredito que esse é o maior segredo, que não é um segredo, né? Na verdade. E você falou um ponto interessante, né? Tipo, cara, hoje você tem uma equipe, né? Então, hoje você tem pessoas ali que você precisa gerenciar, que você precisa entregar, que você tem uma responsabilidade. Como é que foi isso pra você, né? Porque você saiu de uma professora de curso, aonde você chegava lá, tava os alunos, você lá, dava uma aula de 50 minutos, né? Máximo ali, mais 10 minutinhos para tirar a dúvida da criança, ir embora para casa, valeu, no dia seguinte voltar para dar mais aula e tudo mais. Agora a diferença, tem uma equipe para você gerenciar. Então, hoje em dia você tem o marketing, você tem atendimento ao cliente, você tem o suporte, você tem o financeiro. Como é que foi tudo isso para você, né? Eu tenho uma grande dificuldade de delegar. Sou muito controladora. Fico assim, não, deixa eu fazer isso, que eu acho que eu faço melhor esse negocinho aqui, deixa eu fazer. Só que ninguém faz nada sozinho, meus amores. A gente precisa de ajuda. Não tem como a gente fazer nada sozinho. Mas eu sempre... Todas as carreiras que eu tive ao longo, assim, me deixaram individualistas, né? Porque, um exemplo, o teatro. Você depende de toda uma galera, mas o final das contas é você. Você precisa bancar ali a sua atuação junto com a outra pessoa, né? Então, por mais que seja muito coletivo, tem muito um lugar do individual, das suas pesquisas, tudo. Então, assim, você precisa
fazer bem feito o seu trabalho. Então, eu vim muito desse lugar também quando eu fui trabalhar em escola, né? Então, eu precisava aparecer ali, né? Então, eu não sabia o que era a equipe que as outras pessoas estavam fazendo. Eu tinha que fazer meu trabalho muito bem feito. Então, isso acaba te deixando um pouco individualista ali, né? Então, assim, eu preciso fazer meu trabalho bem feito e é isso. Só que quando você chega numa empresa, todas as áreas precisam ser bem feitas. E eu sou uma pessoa que tem o seu lugar controlador, mas é um lugar que eu chamo de zelo, sabe? Eu sou muito zelosa com as coisas. Eu quero que tudo seja feito assim com muita excelência e que o aluno tenha a melhor experiência da vida dele. Eu não quero que ele saia do meu curso traumatizado ou com, tipo, nossa, contando para os filhos dele. Eu sou bem dramática, então assim, eu penso já há anos ele contando para os filhos, né? Contando para o avô. Há anos atrás eu fiz um curso de uma moça que foi horrível a experiência, sabe? Eu quero que ele conte coisas boas do curso, sabe? Eu saí falando inglês, isso me transformou. E eu acredito que a English is for You não é só uma escola de inglês, sabe? Eu converso com os meus alunos sobre tudo. Eu sou quase meio uma terapeuta junto ali, porque eles vêm contar sobre coisas da vida deles. Eu falo, oro pelos meus alunos, sabe? Assim, então é um lugar muito legal, assim, muito saudável mesmo. Então, me perdi no meu pensamento. O que eu tava falando? Por que eu falei disso? Eu vou deixar você pensar. Peraí. Calma aí, gente. Gestão de equipe, dificuldade, controladora. Isso. E aí, quando chegou pro lugar da equipe, eu descobri que, assim, tava viralizando muitos conteúdos, muita gente pedindo curso, tudo, mas eu sabia que eu sabia dar aula. Essa era a minha habilidade. As outras coisas, eu não sabia de tráfego pago, eu não sabia de lançamento, eu não sabia como que gravava um curso, quais são os equipamentos, o que eu faço, como funciona. E aí eu comecei chamei a minha prima, nisso ela conhecia uma outra pessoa, então foi meio que indica, sabe? Ela conhecia o namorado dela que trabalhava com gestão de lançamentos também, lançava produtos, e aí ele veio junto, e aí ele conhecia um amigo de infância dele que também trabalhava com tráfego pago. Então, na internet, assim, você conhece uma pessoa, essa pessoa vai trazendo outras pessoas que conhecem, que participou de lançamentos com você ou de outras coisas, né? E você sabe que é de confiança, então você traz, né? Porque nesse meio tem muitas pessoas que infelizmente, como em qualquer outro lugar, né? Passam a perna em você, tudo. Então, quando você participa de lançamento, você acaba conhecendo muita gente. Muita gente não legal e muita gente legal. E aí eles trouxeram as pessoas legais, sabe? Então, as pessoas de confiança. E aí, nisso, eu precisava de um professor, e aí eu chamei uma professora que trabalhava comigo na escola, e aí nesse período ela veio, e depois ela pediu demissão, e aí eu entrei no meu Instagram e falei, preciso de professores, e eu fiquei muito feliz que muita gente queria entrar na English is for You para dar aula, e aí eu contratei hoje o professor Gustavo, que é meu braço direito, assim, amo demais, os alunos também amam demais o Gustavo, então, e aí a gente precisava de um design, e design é muito difícil de encontrar, e aí a gente, porque o design, ele precisa entrar muito na onda do expert, e às vezes a gente encontrava designers que comunicavam uma coisa totalmente fora do que era a Teacher Júlia, né? Até a gente encontrar hoje o João, que a gente ama demais também, e aí ele ajuda com as apostilas, tudo. O meu perfil é totalmente Reels, então não tem muito carrossel, essas coisas, porque ninguém quer ver carrossel da Teacher Júlia. Todo mundo quer ver a Teacher Júlia falando e fazendo drama, sabe? Então a gente descobriu que é totalmente Reels. Ou lives, enfim. E aí a gente foi encontrando essas pessoas, né? Então, dentro da equipe a gente tem quem faz o financeiro, né? Então, a gente foi delegando algumas cadeiras que a gente fala, né? Então, dentro de uma empresa, você tem a cadeira que você senta. Então, eu cuido do produto, cuido do NPS, cuido das redes sociais, né? Tem quem cuida do marketing, então as estratégias dos conteúdos, né? De buscar o que está viralizando ali. Mas para ela é um desafio, porque tudo que ela busca, ela traz... Não vou fazer isso aqui, não. Eu pensei em outra coisa, tá? Não vou estar fazendo isso aqui, não. Então, que é um desafio encontrar o que agrada a Teacher Júlia, né? Porque eu sou legal, mas assim, quando eu não quero, não adianta, que eu não vou fazer. Se eu não acredito naquilo, se eu não acho que é uma coisa que de fato não adianta, eu não vou fazer. E aí a Tainá sofre. Um beijo, Tainá, boa sorte. E aí a gente foi juntando essa galera, mas eu acho que o mais desafiador para mim em ter uma equipe foi alinhar o futuro. Porque quando você vai trazendo várias pessoas, e as pessoas foram amando o projeto, e foram vendo que estava dando certo, que estava trazendo, né, dinheiro para a empresa, que a galera estava conseguindo o seu dinheiro, a gente estava pagando todo mundo, cada um começou a olhar para a empresa de uma forma diferente. Cada um queria um futuro diferente para a empresa. Sabe assim? E aí eu usei ao meu favor, claro, que no contrato está escrito que a empresa só existe com a imagem da Teacher Júlia, porque eu ainda sou a imagem da empresa, né? E aí eu deixei claro que, assim, todas
as decisões a mais, assim, teriam que ser todas passadas por mim. Então, porque o projeto foi entregue a mim, né? Foi uma coisa que eu iniciei, foi uma coisa que eu sei exatamente o futuro que eu quero para a empresa, sabe? E foi uma empresa que o Senhor me emprestou, que Deus me emprestou, e eu preciso cuidar muito bem dela. Então, assim, eu tenho muito zelo por essa escola, né? Então, eu sentei com eles e falei, é esse o futuro aqui dessa empresa. Vocês estão juntos? Senão, a gente já... Obrigada a todos, eu vou caçar uma outra galera. E aí, é sempre isso. A gente está sempre fazendo reuniões de alinhamento de futuro. Porque se em algum momento uma pessoa quer uma outra coisa para a empresa, não tem como. Porque eu não vou conseguir suprir esse futuro que ela quer. A não ser que seja um futuro muito incrível, muito massa, sabe? Então, a gente está sempre tentando encontrar pessoas com um futuro alinhado do que a gente acredita para a empresa. Também, você precisa definir os valores, a missão da sua empresa, porque às vezes muitas pessoas começam e não tem uma missão definida, não tem os valores definidos da empresa, sabe? Então, fica meio uma mistura do Brasil com o Egito, ninguém sabe o que está acontecendo na empresa. Cada um tem um futuro, o futuro está desalinhado, cada um quer um negócio. E aí, no final, cada um está caminhando para um resultado. E não tem como ter 30 resultados diferentes em uma empresa, entendeu? Então, acho que esse foi o maior desafio que agora a gente, depois de quase 3 anos, conseguiu alinhar, né? Porque a gente teve muitas brigas, assim, brigas tipo, ok, nada, a gente é família também, eu trabalho com família, né? Então, a gente se respeita, se ama, mas mesmo assim, eu falei, gente, não tem como. Cada um de vocês querem uma linha de chegada final para a empresa. Não tem como, a empresa não vai conseguir se fragmentar dessa forma. Ou a gente junta para ir para uma mesma linha de chegada, ou não, vocês vão ter que achar uma outra expert. Cara, e é top porque a gente tem esse alinhamento de expectativa, né? Então, calma aí, vamos alinhar aqui para saber para onde que a gente está indo. E quando você consegue fazer essa união e ter essa clareza, todos vão caminhar para o mesmo lugar. Né? E tudo é como você falou, é baseado em algo que você recebeu. Então é uma situação que você tem que executar. Então as pessoas que estão chegando ao redor, elas têm que se alinhar com aquilo que faz sentido para você. E não você se modificar para poder agradar aqueles que estão chegando. Né? Então, e mais uma vez, tudo volta para a construção dessa identidade. Então, assim, por isso que eu acho legal a gente tocar nesse ponto, não só da criação de conteúdo, não só dos desafios, mas no crescimento. E acho que o mais importante é não se perder nesse crescimento. Porque muita gente se perde nesse crescimento. Ela muda quem ela é, ela muda a forma que ela faz, ela muda a forma que ela fala. Por quê? Porque ela vai deixar que outras situações que estão vindo ao redor dela acabem mudando o que ela tem que fazer e executar. E muitas empresas se perdem nisso. Só para vocês terem uma ideia em relação a cálculo, assim, hoje no Brasil, as empresas elas duram em média 3 anos, na verdade. Quando elas passam por esses 3 anos, se ela consegue passar por essa etapa de maturação, 95% ficam pelo caminho. Os 5% que passam por essa etapa desses 3 anos conseguem se consolidar. Mas onde a maioria se perde? No crescimento. Por quê? Porque no crescimento ela vai indo para diversos outros lugares que é diferente da ideia inicial que ela colocou. Não significa que você não tem que se aperfeiçoar. Mas também você não pode perder aquilo que você faz por essência. Quando você perde a essência, tudo se quebra. Então, acho que no mundo digital, principalmente quando você tem esse crescimento, seja de visualizações, viralização, de construção de um negócio, né? Então, como a Júlia falou, não é só sobre você ter seguidores, mas você transformar esses seguidores em uma comunidade, e essa comunidade serão clientes, que serão alunos, que é recurso que entra para você. E através desse recurso, você pega mais recurso, multiplica, e já sabe qual é a ideia da parada. E aí, pra gente já encaminhar pro final do episódio, de tudo isso, né? Quais foram os maiores aprendizados que você teve nesses 3 anos? Eu sei que é muita coisa, cara, foi muito que rolou, mas assim, cara, o que mais te ensinou nesses 3 anos de uma professora que estava ali no curso, que hoje ainda é uma professora de curso, só que agora em uma proporção muito maior, mas que ainda é a Júlia? Né? O que você aprendeu nesse processo e o que você poderia deixar de mensagem para a galera que está nos assistindo, ouvindo? Isso, os dois. Uma grande pensadora brasileira uma vez disse... Ele comenta. Um filme da Disney que diz, continue a nadar. Foi isso que... Mas que eu aprendi, cara, tá difícil, mas continua. Obrigada, Doris. A Doris, ela sempre soube que ia ser difícil. Mas eu acho, brincadeiras à parte, eu acho que esse processo todo, assim, é que tem 2 coisas. Toda dor é por enquanto. É a primeira coisa. Porque dói.
machuca, sabe assim? Você criar conteúdo, você entrar num negócio onde as pessoas, principalmente, e você tem uma equipe, você tem uma empresa, e às vezes você, principalmente quando é uma coisa sua, que é uma ideia que você teve, você quer guardar pra você, sabe? Aí você fala, agora eu vou compartilhar. E aí você compartilha, agora as pessoas estão dando opinião sobre a ideia que era sua. E aí você fica assim, ok, vamos lá, vamos com calma. Júlia, se segura, sabe? Agora as pessoas estão dando... Agora você colocou no mundo isso daqui para servir as pessoas, essa ideia que te foi entregue, né? Porque antes estava escondido, mas a gente não pode deixar só escondido, porque tem ideias que vão salvar a vida das outras pessoas. Então você compartilha. Agora tem opiniões chegando, e aí você fica assim, como que eu tiro essa opinião que não era isso que eu estava pensando, sem magoar essa pessoa aqui também, mas se também ofender, tá tudo certo. Depois ela, na terapia, resolve no final. E aí você deixa a pessoa que não é isso ainda que eu tô vendo pra empresa, não é isso daqui. E aí você fica meio com esse medo inicial. Só que você sabe que você não consegue fazer sozinho. Você precisa de ajuda. Então, ao longo desse processo, você vai passando por dor, sabe? O crescimento, ele não é nem sempre confortável, sabe assim? É dolorido às vezes. Então, essa é a primeira coisa. Não importa se você tem empresa ou não, o que, enfim, você está vivenciando na sua vida, todo sofrimento, ele gera aperfeiçoamento. Então se você está sofrendo agora na sua empresa por uma ideia, por uma coisa que você não sabe se vai dar certo ou não, você não sabe se é isso ou não, como eu faço a partir de agora, para onde eu vou a partir daqui, sabe? Eu acho que todo esse sofrimento que a vida adulta nos propõe, porque até a gente assistir TV Globinho na época, a TV Cultura, era uma tranquilidade, né? Tava tudo certo até ali. Mas quando você propõe crescer, né? Quando você se propõe sair da zona de conforto, é difícil, você sofre de alguma forma, mas isso gera aperfeiçoamento. Então, nesse processo que eu iniciei em 2020, eu sou uma Júlia totalmente mais madura em questão de como eu cuido do dinheiro, como eu administro o dinheiro, como eu administro as pessoas. Eu acho que está sempre se atualizando no mercado, sabe? Buscando estudar, buscando fazer novos cursos. Eu amo estudar, então eu sempre vou fazer uma nova pós agora, vou fazer um novo curso aqui, para saber como o mercado está funcionando. E esse é o processo do aperfeiçoamento, né? Ele sempre vai te exigir alguma coisa, sempre vai te custar alguma coisa, né? Vai te custar tempo com um amigo, vai te custar dinheiro, um exemplo, poupar. Te custa de alguma forma, porque às vezes você vai parar de gastar numa coisa que você gostava muito, que era, sei lá, todo final de semana eu gostava de McDonald's. Você vai ter que tirar um Mac agora, porque você quer comprar um apartamento. Então você vai precisar tirar algumas coisas para esse futuro que você gostaria, sabe? Então, ao longo desse processo de empresa, de Instagram, de tudo, eu comecei a olhar para uma Júlia que estava sendo aperfeiçoada nessa jornada, sabe? Eu me permiti ser aperfeiçoada. Eu me permiti perder. Eu me permiti lidar bem com os ganhos também. Então, eu aprendi a ter maturidade em perder dinheiro, que, enfim, quando você está investindo, né, numa empresa, você acaba investindo muito dinheiro e algumas vezes não retorna isso. Então, é se manter firme, sabe? É se manter constante ali. Então, firme e constante todos os dias, sabe? Eu acho que é isso, porque nas dificuldades as pessoas jogam a toalha. Né? Quando você está abrindo uma empresa, ou quando você está compartilhando essa ideia, né? Não importa o que seja, talvez você está vendendo bolo na internet e aí você recebeu 3 comentários que ninguém gostou do seu bolo e você achou que o seu bolo é horrível. Mas vamos ver, você vendeu para quantas pessoas? 10 pessoas, 3 não gostaram do bolo, as outras gostaram? Então, talvez o problema não tá só no seu bolo, talvez é um gosto das pessoas, que elas, sei lá, o bolo era de chocolate e a pessoa queria que você começasse a fazer bolo de morango, por exemplo, sabe? Então, eu acho que é um lugar de a gente se manter firme e constante na jornada, sabe? Porque sempre vai custar alguma coisa, sabe? Para mim, o que mais custou foi abrir essa ideia que antes era minha, que antes era as mentorias, que antes era uma coisa, e aí olharam para isso. Minha irmã olhou para isso e falou: Júlia, isso dá uma escola, isso pode alcançar outras pessoas. Essa sua metodologia que ajudou seus alunos da escola que você estudava pode ajudar muito mais pessoas. E aí você fica com esse medo. Só que o medo, ele te paralisa, né? Ali na jornada, e você acaba não conseguindo avançar, né? Então, acho que assim, a gente tem que estar sempre avançando e é isso, sem perder quem a gente é,
sabe? Sem abrir mão daquilo que você acredita, sem abrir mão dos seus valores, dos seus princípios, porque é isso que nós somos, né? Então, porque se você acaba se moldando aquilo que as pessoas querem sobre você, você se tornou tudo menos o que você nasceu para ser. Você está se tornando aquilo que as pessoas disseram sobre você. Né? E você acaba se perdendo nessa jornada, sabe? Acho que você devia fazer isso, acho que você devia fazer aquilo, acho que você devia... E aí você acaba meio que se perdendo. Então, para mim é isso, assim, nessa jornada toda, tanto a Júlia, o que ela aprendeu, quanto vocês que, enfim, podem estar nas redes sociais agora, tá sempre fazendo um processo de... pode ser uma palavra estranha, né? Talvez, mas é uma que nós chamamos e conhecemos que é incursão. Tá sempre olhando para dentro, sabe assim? Olhando para dentro de você e assim, cara, eu ainda... Júlia, tá aqui ainda, né? Tá tudo bem, não se perdeu de você, sabe? Porque a internet, ela tem esse... Ela não é que ela tem esse poder, as pessoas deram esse poder para ela, né? De ela afetar os seus dias. E na realidade, a sua ideia, a sua personalidade, aquilo que em você é que tem que afetar as outras pessoas, que tem que afetar o ambiente, né? Não o ambiente afetar você, ao contrário, né? Então, acho que... Acredito que ao longo desse processo foi isso, sabe? O aperfeiçoamento. Não fuja de ser aperfeiçoado, sabe? Não joga toalha na primeira dificuldade, porque você está sendo aperfeiçoado por uma coisa, para você ter caráter para sustentar a genialidade que daqui a pouco pode se tornar a sua empresa, sabe? Então, essas dificuldades é importante que você se mantenha alinhado ali com a sua identidade, com quem você é, sabe? Porque senão, as crises sempre vão ter na empresa, é importante que tenha, porque você vai conseguir observar onde que você está errando, né? Que às vezes a gente entra no lugar de conforto, né? Agora, eu achei que seria assim, agora eu terminei de gravar o curso, agora tá tudo lindo, tô regravando mais uma vez, porque eu não gostei mais das aulas, eu já queria mudar tudo de novo, então você sempre vai estar, né? Esteja pronto para as trocas, né? Para as mudanças que acontecem. Top. E ouvindo você falar dessa história, eu me lembrei de uma história que acho que, pra gente fechar, acho que é legal comentar, sobre o aperfeiçoamento por meio do processo. Eu fui dar uma palestra em uma empresa de materiais farmacêuticos, e ela fazia vidro para remédio. E aí me levaram dentro da fábrica, né? E eu não sabia, mas aquelas ampulhetas de remédio, de injeção, do que for, ela é feita de materiais químicos e areia. E aí me levaram dentro da fábrica, e aí você tinha a areia por meio de produtos químicos, que era colocado a uma temperatura de mais ou menos 1.600 graus, e aquela areia, ela passava por aquele processo de aquecimento muito alto, então significa que todo o processo ele vai doer para que você possa ser aperfeiçoado, mas a espessura de um vidro, ela tinha continuidade quando ela passava por esse fogo. Então ela passava por 3 etapas e ela saía líquida, né? Então vinha ali aquela espessura líquida. Quando ela tinha contato com o oxigênio, ela ia virando aquela maravilha que você vê no final. Só que ao longo do processo, muitos tinham as imperfeições. Essas imperfeições não eram aceitas pelo produto final, por quem ia consumir aquele vidro. O que acontecia? Ela tinha que voltar e passar pelo processo. Cara, e quando eu olhava aquela construção, eu falava assim, todo o processo que eu passo é para o meu aperfeiçoamento. Se eu não passo pelo processo, não sou aperfeiçoado, eu preciso voltar para a etapa inicial e passar novamente por ele. Mas esse processo, ele vai doer, ele vai ser difícil, mas aquilo tem que me ensinar. Que a cada etapa eu me torno não mais forte, mas melhor de quem eu era. Então, acho que quando eu vi aquela imagem, eu falei assim, eu sou aquela areia que passa pelo processo e me torna o vidro para que eu, como vidro, possa servir à humanidade. Cara, aquilo ali fez o meu dia ficar muito mais feliz. Então, quando a gente entende isso, a gente precisa se apegar a essa ideia e continuar a nadar. A Doris estava sempre certa, né? A Doris sempre... cara... Não tem mais roteiro desde o meio desse episódio, mas assim, eu sempre gosto de bater esse papo com você, né? Por mais que eu fale que eu só escuto metade do áudio, mas eu escuto o áudio completo, só brinco que não. Mas assim, é sempre legal de trazer essa reflexão, principalmente na construção da sua jornada, pelo que eu acompanho, por tudo que a gente troca ideia, mas também deixar essa mensagem. Então assim, obrigado por esse tempo, obrigado por conseguir um espaço na sua agenda, né? Porque é uma pessoa que é, assim, influencer, é um pouco famosa, mais difícil. Né, gente? Famosa, atriz, é um negócio meio complicado, mas, cara, obrigado, né? Obrigado pela sua participação, obrigado por você. E para fechar, eu queria que você indicasse um livro,
né? E não é o livro que você indicou da última vez. Provavelmente você não lembra mais, eu também não lembro, tô fingindo que eu lembro, mas eu não lembro. Okay. Mas deixa uma indicação de um livro pra galera poder se aperfeiçoar. A gente vai deixar o link aqui também para que você possa seguir a Júlia nas redes sociais. Tem vaga aberta de curso, não? Não, as próximas vagas são em maio. Tá, beleza. Dia 9 de maio. Beleza, então eu vou deixar o link aqui pra lista de espera, tá? Que provavelmente deve ter, né? Se não tem, ela vai criar agora e vai colocar aqui. Eu vou colocar o link pra você e um livro. Não precisa ser em inglês, né? Não. Não, O livro que você quiser. Pode ser um livro que, sim, você já leu na sua vida e fez sentido, ou que você tá lendo agora, tipo, aleatório. Não precisa ser, enfim. Tem um livro que você pode deixar o link desse livro pra galera, que quando você lê esse livro, você vai compreender ainda mais o que nós falamos aqui sobre processo, sobre aperfeiçoamento, enfim. Esse livro chama Pacto de Sustentação. É um livro que eu li umas 2, 3, gente... porque é um livro que exige que você leia diversas vezes, todo tempo. Porque toda vez que você lê esse livro, parece que você nunca leu, sabe? Ele tem esse intuito da vida. Página. Ele tem uma nova página que ele vai acrescentando um negócio que eu não sei o que acontece ali naquele livro. Mas é muito importante, porque esse livro fala sobre o que é esse pacto de sustentação? Na realidade, eu não vou dar muito spoiler, mas assim, fala muito sobre identidade, sobre você não perder sua identidade, sobre quem você é, sobre você estar firmado mesmo, né? Em quem você é e não deixar, enfim, que as coisas exteriores ali te afetem, porque sempre vai ter algo exterior que virá de alguma forma. Então, é um novo presidente, é fome, é guerra, sempre vão ter coisas, isso sempre vai acontecer, né? Como disse uma vez um grande pensador, nada de novo debaixo do sol, não é mesmo? Então sempre vão acontecer certas coisas, só que isso não pode nos tirar do eixo, sabe? Do que a gente nasceu para fazer, do que nós precisamos aperfeiçoar e desenvolver para serviço das outras pessoas, porque nada do que nós recebemos, nossos dons, nossos talentos, enfim, aquilo que você é muito massa e bom para fazer, é para você, né? É sempre a serviço da outra pessoa, e isso é muito legal, porque eu aprendi inglês, e aí tô servindo outras pessoas para aprender a falar inglês, e essa pessoa tá aprendendo inglês para ajudar outras pessoas dentro do trabalho dela. Então é sempre esse lugar de serviço, nunca é só para nós. E esse livro fala muito sobre isso, né? Então acho que vocês vão amar. Ele pode deixar o link em algum lugar. Vai deixar. Você vai achar aqui, não é? Não tá lugar. No YouTube. É aqui mesmo, tá? Você vai achar. E é isso, é muito bom. Leia. O livro é sensacional. Inclusive já fiz o convite para que o autor possa vir participar, né? Tô tentando e vou continuar tentando. Vai dar certo. Vai dar certo. Mas cara, obrigado, Ju. Obrigado pela participação. Obrigado por você que foi até o final desse episódio. Então não deixe de seguir a Júlia nas redes sociais, né? Manda lá, vai no direct dela, manda lá, eu vi você no episódio do podcast, aí você sabe o que tem que fazer. Beleza? É isso. Até a próxima. Estaremos sempre aqui terça-feira às 11h59, às vezes às quartas, mas geralmente às terças. E é isso. Um grande abraço. Até a próxima. Valeu, fui. Valeu, tchau.